Bom, então vamos começar, né? Boa noite aí a quem chegou depois. Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com permutações de elementos repetidos, né? Vai ver como se trata esse tipo de problema, né? Porém, o, por sugestão aí do Rodrigo, né? Que falou que teve uma certa dificuldade, acredito que os outros também possam ter tido, né? Na questão 1 e na questão 2, eu vou... Vamos ver se eu consigo resolver aqui. Na questão 1, a letra C, né? Que diz 2 vezes C, combinação de P tomados 4 a 4 menos combinação de P tomados 3 a 3. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? Bom, então a gente pode resolver esse problema da seguinte forma, né? Uma maneira mais, digamos assim, mais didática, né, de resolver, é você primeiro ver quem é o P de combinação de P tomados 4 a 4 e também a combinação de P tomados 3 a 3 e depois substituir aqui, né, e ver o que dá para fazer, certo? Então, Professor, a gente opa, não tá com, pelo menos eu não tô vendo a página do senhor escrevendo. não está aparecendo? Pera aí, deixa eu colocar de novo aqui, ver se vai. Apareceu, professor. Agora apareceu? Ah, beleza. Obrigado aí por ter avisado, senão, né, ia continuar e nada, né? Eu tava aqui estranhando, achei que era só pra mim. Não, mas às vezes acontece isso. Aí eu esqueci de perguntar, né? Normalmente eu pergunto aí se vocês estão visualizando a folha de caderno. Então, aí justamente no dia que eu não pergunto, não aparece, né? É assim mesmo. Então, ó, vamos calcular combinação de P tomados 4 a 4. Pela definição, como é que o que essa notação aqui significa em termos matemáticos? Alguém? P fatorial P fatorial sobre dividido 4 fatorial 4 fatorial multiplicado por... P menos 4. Certo. E então, combinação de P tomados 3 a 3, né? Só substituir aqui no lugar do 4 colocar o 3, né? Fica P fatorial 3 fatorial P menos 3 fatorial. Certo? Então temos que essas notações significam exatamente isso, né? Então vamos pegar o nosso problema de novo. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse termo, combinação de P tomados 3 a 3 que está negativo, vai para o outro lado da equação positivo. Aí ficaria CP4 igual a CP3. Pronto, né? E vamos substituir por esses Cs aqui o que eles significam matematicamente, né? Então vai ficar, ó, 2 vezes, conserva, né? Combinação de P tomados 4 a 4, a gente já fez ali, P fatorial 4 fatorial P menos 4 fatorial. E a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos colocar o P fatorial 3 fatorial P menos 3 fatorial. Então, como está tudo multiplicando aqui desse lado e tudo multiplicando do outro, o que for semelhante a gente consegue já eliminar de cara, né? Por exemplo, P fatorial já consegue cortar com o P fatorial. Então é um fatorial a menos para a gente se preocupar. Correto? Agora, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vai ficar assim. Pera, deixa eu ver se dá pra... Não, vou colocar assim mesmo. 2 dividido por 4 fatorial P menos 4 fatorial é igual a 1 sobre 3 fatorial P menos 3 fatorial, né? Então, pra gente... A nossa ideia é simplesmente eliminar os fatoriais, né, para recair em uma equação que a gente já sabe resolver, né? Então, a gente já pode fazer isso de cara nesse 4 fatorial e 3 fatorial. Qual é o fatorial de 4?
24. E o de 3? 12. 6. Vocês. Então fica assim, né? Aí qual é a nossa ideia? Colocar o que depende de fatorial de um lado e o que é só número do outro, né? Então assim a gente vai ter o seguinte, ó. Pega esse p-3 fatorial que está dividindo aqui desse lado e passa multiplicando. Aí vamos ficar com assim, ó, 2 vezes p-3 fatorial dividido por 24 p-4 fatorial, né? É igual a 1 sobre 6, né? Porque eu não mexi com esse 6, certo? E aqui outra coisa que a gente pode ver já de cara, ó. O 2 e o 24, né? Eles têm o 2 em comum. Então dá pra gente dividir por 2 aqui e aqui, ó. Vai ficar assim. 2 dividido por 2, simplificando, fica 1, né? E 24 por 2 fica 12. Certo? Até aí tudo bem? Todos estão acompanhando? Sim. Sim? Então, agora esse 12 que está aqui embaixo eu passo para o outro lado da equação, na parte de cima, né? É o chamado multiplicar cruzado, certo? Só que eu vou passar só o 12, né? Então eu vou ter p-3 fatorial sobre p-4 fatorial igual a 12 dividido por 6, né? Que por sua vez é igual a 2, né? Então agora só falta eliminar esses fatoriais aqui. O que a gente pode fazer? Fatorial de cima. O de cima desenvolvendo, como é que ele fica? É p-3 vezes p-4. Fatorial. Isso. p-3 multiplicado por p-4 fatorial, né? Dividido por p-4 fatorial é igual a 2, né? Assim a gente consegue cancelar o fatorial e finalmente ficar com a equação p-3 igual a 2. 3 passando somando para o outro lado fica 3 mais 2, 5, né? E essa seria a resposta, né? Se eu não errei nada, a resposta é essa. Certo? Certo. Chegou nessa resposta aí também, Rodrigo? Meu Deus, mas eu fui pelo caminho mais sofrido. Ixi, eu não gosto muito de sofrer não nessas coisas, né? Então Joguei o. vai dar. Falta de pensar, né? É falta de treino. É. Não joguei essa fração negativa e pro outro lado não. Ah, tá. Aí Falei você. tudo do mesmo lado, aí tive que depois desenvolver lá a subtração entre as frações. Uhum. Dei um polinômio de grau muito alto. Aí foi. Eu achei 4 resultados, depois tive que testar, todos eles positivos. Tive que testar todos, não. Mas enfim, cheguei no 5. Foi o caminho mais sofrido. Impressionante é ter chegado no 5 por esse caminho todo, né? Mas tudo bem, importa é ter chegado lá, né? Então, pra quem gosta de sofrer, né? Tá aí. Na questão número 2 você tinha um sistema, né? De equações. Vamos ver se eu. Essa daí eu travei, viu? Bom, vamos ver como é que dá pra fazer. Pra falar a verdade, eu também não tentei resolver ainda, né? Então vamos ver se sai. Aqui C x menos y 2 igual a 1, né? A ideia é como a outra, né? A solução acima. Você vai aplicar a fórmula do arranjo e da combinação para você colocar em termos matemáticos o que essa notação aqui significa, né? Então, assim, colocar a pergunta, né? Ele quer saber qual o valor de x vezes y, né? Não é só x e y, é o produto delas que a questão está perguntando, certo? Então, vamos começar aqui pelo arranjo, né? Arranjo x mais y tomados 2 a 2 igual a 56, certo? Se eu tivesse, por exemplo, o nosso arranjo escrito assim, ó, como n tomados 2 a 2 igual a 56, né? Como que você escreveria essa equação? Essa segunda aqui que eu coloquei do lado. N fatorial Hum. sobre N menos 2 fatorial. Né? Então,
Imagina que esse x mais y é o n que eu estou usando aqui. Aí você vai, onde tiver n nessa fórmula, você vai colocar x mais y, né? Ou seja, nosso problema vai ficar x mais y fatorial dividido por x mais y menos 2 fatorial. Isso é igual a 56. Né? Todos entenderam até aí o que eu fiz? Sim, eu entendi. Até aí tranquilo, né? Então, o que a gente faz aqui a partir de agora? Para resolver, para poder sumir. A ideia é sempre desaparecer com esses fatoriais aqui, para a gente conseguir tratar com uma equação normal. Certo? Como que a gente pode fazer aqui nesse caso? Eu desenvolvi o x mais y até chegar no x mais y menos 2, para conseguir cancelar embaixo. Isso é o que tem que ser feito, né? Ou seja, a gente vai pegar quem é x mais y fatorial, né? É o próprio x mais y multiplicado por todos os números naturais menores do que ele, né? Até chegar no 1, né? Ou seja, quem vem antes do x mais y? O número... x mais y menos 1. Isso. E quem vem antes do x mais y menos 1? X mais y menos 2. Pronto. Né? Então, x mais y menos 2, aí o fatorial, né? Vou colocar aqui embaixo. Aqui eu acabei escrevendo muito no canto da folha. Assim, ó. Vou desenvolver o x mais y no fatorial. Pela definição é o que? É o próprio x mais y multiplicado. Quem vem antes dele? X mais y menos 1. Quem vem antes do x mais y menos 1? X mais y menos 2. Aí eu posso parar por aqui. Né? Por quê? Porque a minha ideia é justamente cancelar com esse número que aparece embaixo, que é o x mais y menos 2 fatorial. Né? E tudo isso é igual a 56. Certo? Então, x mais y menos 2 multiplicando em cima e aparecendo sozinho embaixo, a gente cancela. Né? E assim a nossa equação fica x mais y multiplicado por x mais y menos 1 igual a 56. Né? Então, vamos deixar essa equação quieta aqui por enquanto. Né? E vamos mexer com a outra, a combinação. Né? Afinal de contas, é um sistema de equações. Né? A gente, para conseguir resolver, nós precisamos relacionar essa primeira equação com a segunda. Certo? Então, vamos fazer aqui combinação x menos y tomados 2 a 2 igual a 1. Né? Da mesma forma que a gente fez lá nos arranjos, como é que fica isso em termos matemáticos? Combinação de x menos y tomados 2 a 2. Imagina que você tem isso, ó, xn2, né? xn tomados 2 a 2. Você vai ter n fatorial sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Só que agora no lugar do n, você vai colocar quem? X menos y. É só isso que você vai ter que fazer. X menos y fatorial dividido por... E agora? 2 fatorial. 2 fatorial vezes... X menos y menos 2. Menos 2 fatorial igual a 1. Certo? E agora, como é que a gente faz? Eu desenvolvi em cima do mesmo jeito da primeira. Do mesmo jeito, você vai multiplicar, vai fazendo esse produto, né, dos termos dos naturais menores do que x menos y, até chegar num que seja conveniente para você, né? O máximo que pode chegar até 1. Né? Então, desenvolvendo em cima vai ficar x menos y fatorial é igual ao quê? Ao próprio x menos y multiplicado pelo número natural que vem antes dele. Quem é esse número? X menos y menos 1. Isso, multiplicado pelo que vem antes desse. Quem é? X menos y menos 2. Fatorial. Né? Tudo isso dividido por 2 fatorial é o próprio 2, né? A gente pode colocar assim já.
é 2 multiplicado por x menos y menos 2 fatorial igual a 1. E agora, o que a gente pode fazer? Simplificar em cima e embaixo. Isso. A ideia nossa de desenvolver o fatorial de cima foi justamente chegar em um termo fatorial que pudesse cancelar com o de baixo. Né? Então, a gente cancela, já que está tudo multiplicando mesmo, né? E assim nós temos a equação. Ó, esse 2 pode passar multiplicando para o outro lado e vamos chegar na equação x menos y menos 1 igual a 2. Né? E agora temos essa equação aqui também. Até aí eu cheguei. Até aí, né? Agora o nosso sistema fica assim, ó. Aquele nosso antigo sistema vai ficar assim, ó. Essa é a primeira equação. X mais y vezes x mais y menos 1 igual a 56, né? É isso mesmo. E a equação de baixo, x menos y vezes x menos y menos 1, que é igual a 2. Né? E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Professor, Sim. como o senhor falou, tinha falado lá antes da aula, quando o Rodrigo perguntou, se eu posso substituir esse x mais y por um a, um b? Pode. Também, Uhum. eu fiz assim, né? Eu recebi uma dica de um colega aí Sim. e fiz assim. Aí saiu o resultado? Saiu. Ah, então vamos fazer, né? A gente pode fazer assim, ó. Vamos chamar aqui, ó. Vamos dizer que x mais y é igual a n, só para a gente poder simplificar, né? E x menos y eu vou chamar de p, certo? Fazendo isso, a nossa equação vai ficar assim, ó, nosso sistema. N multiplicado por n menos 1 igual a 56 e p multiplicado por p menos 1 igual a 2. Né? Pode ser feito assim ou não? Sim, né? Porque os valores de x e y que nos interessam são todos eles positivos, né? Porque a gente está tratando aqui de... quer dizer, não necessariamente esse de baixo, né? O y ele pode ser negativo. Né? De tal forma que a soma e a diferença deles resultem em um número positivo, que eu chamei de n e p. Né? Então, e aí, como é que a gente prossegue a partir daí? E agora? Os dois vão virar equação do segundo grau. Sim. Pode ser. A gente pode escrever assim. Aqui vai ficar n ao quadrado menos 1 igual a 56. E aqui p ao quadrado menos p igual a 2. Agora resolve cada equação, é isso? Ou menos 1 não, desculpem, menos n. Né? Agora a gente resolve cada equação, seria isso? Sim. Então vamos fazer aqui, ó, n ao quadrado menos n menos 56 igual a 0. Né? Dois números que multiplicando dê menos 56 e que somando dê 1. Qual seriam? Professor, Oi? mas assim as respostas não vão se relacionar, porque NP não é a mesma coisa, ué. Na verdade vão, porque a gente só está simplificando a notação, né? Aí quando eu descobrir quem é n e quem é p, vamos ter que voltar nessa equação aqui, ó, para descobrir quem é x e quem é y, né? Então isso é só mesmo um recurso de cálculo, certo? Não é um passo necessário, mas é um passo útil. Entendi. Entendeu? Então vamos continuar aqui, ó, n ao quadrado. Quais são os valores de n que satisfazem essa equação? Aqui, ó, sem usar a fórmula de Bhaskara, eu vejo que dá 8 e menos 7. Se vocês quiserem desenvolver lá certinho, calculando delta, tal, vai dar isso aqui, né? Eu sei porque o produto dos dois dá menos 56. E a soma dos dois dá o simétrico de menos 1. Então, dá essas raízes aqui mesmo. Né? Então, dessas aqui, quais que nos interessam?
Essa daqui está fora, né? Só interessa o 8. Né? E é razoável, porque olha só, nem precisaria de tanta conta assim. Eu sabendo que o n é um número natural, né? Ou seja, é um número não negativo. Qual é o número que multiplicado pelo seu antecessor dá 56? Né? A gente sabe da tabuada que é 8 vezes 7, né? De fato, ó, 8 vezes 8 menos 1 dá 56. Né? Só por tentativa já daria para a gente resolver essa, né? Mas tudo bem, a equação está aí para mostrar, né? E agora, o p ao quadrado menos p menos 2 igual a 0, certo? Qual seria a resposta? 2. P igual a 2, P' igual a 2, né? E o outro? Menos 1, né? Menos 1. Então, essa aqui não nos interessa. Só P' igual a 2, né? Então, voltando aí agora a nossa equação, a gente considerou lá que x mais y é igual a n. Ou seja, x mais y é 8 e x menos y é igual a 2. Certo? Só voltando aqui, ó, a equação que a gente escreveu aqui em cima. Agora já sabendo o valor de NP. Sabendo o valor de NP, basta vir na equação de novo para descobrir quem é x e quem é y. Né? Como é que a gente sabe aqui? Ó? A gente pode somar, né, essas duas equações. Aí vai dar 2x, y com menos y cancela, 8 mais 2 dá 10. Assim chegamos em x igual a 5. Né? Ou a gente pode também subtrair essas duas equações. Subtraindo, aí o x vai embora, né? Y menos o menos y dá 2y. 8 menos 2 dá 6. O 2 passa dividindo, y igual a 3. Né? Portanto, a resposta que a gente quer, que é x vezes y, é 3 vezes 5, que é igual a 15. E essa é a resposta. Até que é um pouco mais fácil do que eu imaginei. Eu achei que ia dar muito mais conta do que isso. Né? Beleza? Beleza. Então, Professor, se nós substituir nas equações esses valores de 5 e 3 vai dar certo? tem que dar. Tem que dar. Aqui, ó, na combinação, x é igual a 5 e y é igual a 3, né? Então você tem combinação de 5 menos 3, que é 2, tomados 2 a 2. De fato, isso dá 1. Né? Então, aqui está correto. Lá no arranjo. X é 5 e y é 3. Então fica arranjo de 5 mais 3, que é 8, tomados 2 a 2. Né? De fato, ó, 8 fatorial sobre 8 menos 2, que é 6 fatorial. Né? Isso vai dar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. Que dá 56. Né? Então, tá tudo certo. Nossa, eu não sabia desse recurso, não. Eu aprendi a usar isso. Qual recurso? Esse da substituição pelas letras aí. É uma forma, né, de resolver. A gente poderia ter feito diretamente aqui também, só que ia dar muito mais conta, né? Uhum. Entendeu? Então, Eu tentei fazer por aí e não deu conta, não. é muito fácil. Quando envolve assim muitos termos, igual assim um binômio por um trinômio, né? É muito fácil a gente se perder nas contas, né, e depois relacionar com outra equação. Então, às vezes, quando você identifica um padrão acontecendo, você pode ir lá e chamar de uma outra letra, só para facilitar a sua manipulação. Certo? Certo. Então, beleza. Fica essas dicas aí sobre a lista, né? Vamos falar um pouquinho da aula de hoje. O conteúdo não é muito extenso, não, que eu preparei. É basicamente falar sobre permutações com elementos repetidos. Né? Permutações com elementos repetidos. Então, como é que fica? A gente estudou lá as permutações, né? Vimos vários exemplos de como se aplica, né? Alguns assim bastante contraintuitivos, né? Mas exemplos como aquele, como os que a gente desenvolveu,
não dão uma resposta correta quando a gente aplica, né, da forma como a gente viu, em exemplos como esses aqui, ó. Vou colocar um exemplo bem simples mesmo, só para a gente ilustrar a ideia, né? Calcular a quantidade de anagramas da palavra Ana, por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, anagramas, vou colocar de azul. Anagramas da palavra Ana, né? Aí o porquê que é diferente? Olha só, vamos calcular na mão, né, mesmo essa quantidade de anagramas aqui que a gente pode formar, né? Anagramas são diferentes arranjos que a gente pode compor mudando as letras de posição, certo? Então, para poder deixar isso bem claro, eu vou fazer assim, ó. Vocês podem ver que a gente tem dois As aqui nessa palavra, certo? Eu vou colocar um A de azul e o outro de vermelho, só para a gente distinguir um A do outro, correto? Aí assim, por exemplo, a gente pode, sem usar fórmula nem nada, a gente pode calcular esses anagramas, né, na mão mesmo, já que são poucas letras, né? Então a gente teria a própria palavra Ana, né? Qual um outro anagrama possível daria para formar? Eu posso trocar o N com um A aqui de posição, por exemplo, ou um A com outro, né? Então vou fazer assim, ó. Deixar esse primeiro A quieto, né? O segundo A vem aqui para o meio e o N vem para cá, né? Outra possibilidade é eu colocar o N aqui na frente, né? Pode ser assim, ó, N, NA e esse outro A aqui, né? Aí já foram 3, né? As outras que podem surgir são parecidas com essa, ó. A gente pode colocar, por exemplo, pegar essas mesmas estruturas que a gente já fez aqui e substituir só os As de posição, né? Mudar os As assim de posição. Então esse primeiro A vai trocar de lugar com esse outro, aí vai ficar assim, ó. Peraí. N, A, né? E esse A aqui na frente, né? A mesma palavra, só que com outro A aqui na frente. Da mesma maneira, trocando esses dois As de posição, eu vou ter a mesma configuração, né? Só que com os As mudados. E aqui também fazendo a mesma coisa, só trocando o A de posição um com o outro, né? Então o que vocês reparam aí, ó? Tá vendo que, por exemplo, essas duas aqui é a mesma palavra, né? Só que com um A trocado de posição um com o outro. Aqui também é a mesma palavra, né? Assim como esse também é a mesma palavra. Acontece que se a gente fosse calcular a quantidade de anagramas utilizando a fórmula que a gente aprendeu na aula passada, a gente faria, a palavra tem 3 letras, então calcula P de 3, 3 fatorial, igual a 6, né? Fazendo isso, erraríamos, né? Por quê? Porque a gente vê que se a gente considerar que essas letras aqui repetidas, né, elas não mudam a palavra em si, o que a gente tem na verdade são 3 anagramas, né? Os outros que são formados são trocando essas letras repetidas de posição, mas que no final de contas não alteram a palavra, né? Então, na verdade, temos 3 anagramas. Certo? Professor, então nesse caso o local importa. Como assim? A sequência importa. Não, olha só, eu só mudei a letra aqui de cor para a gente fazer a troca de uma letra com outra, né? E saber que elas estão trocando de lugar, certo? Aí, olha bem o que eu fiz. Eu quis calcular a quantidade de anagramas, né? Anagrama não são as palavras diferentes que eu posso formar trocando as letras de lugar, né? Aqui você tem Ana e aqui embaixo você tem Ana também, né? A diferença é que uma letra está azul e a outra está vermelha, mas muda a palavra? Não.
Não muda. Então é isso que eu estou mostrando, né? Que embora a gente troque essas letras repetidas de posição, a palavra não muda. Então não temos 6 anagramas, temos 3 na verdade. Certo? Porque essas letras repetidas, elas reduziram o número de possibilidades que a gente tem. Beleza? Então, com isso a gente já pode enunciar uma proposição, né? E dizer assim, ó, que, vou pegar assim de maneira mais abstrata, se a gente for permutar N1 elementos, ó, permutando uma quantidade N1 de elementos, permutando N1 elementos, né? Iguais, que eu vou chamar de A índice 1, iguais a A1, certo? Teremos essa quantidade aqui de permutações, na verdade, que eu vou indexar da seguinte maneira. Vou chamar assim, ó, P de N elementos com N1 elementos repetidos vai ser igual a N fatorial dividido por N1 fatorial. Certo? Essa é a expressão que a gente vai ter. Os elementos repetidos a gente vai expressá-los aqui, ó, como se fosse uma potência, né, do P, mas não confundam com potência, tá? É só uma notação. Beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado do que esse outro que eu fiz. Afinal de contas, precisava ser pequeno, né, para a gente escrever eles aqui sem usar a fórmula, né? Então, vou colocar aqui um outro exemplo. Vamos calcular aqui os anagramas da palavra Paraguai. Anagramas de Paraguai, né? Como é que ficaria? Pela nossa fórmula, a gente precisaria primeiro ver o seguinte, ó. A gente usa a fórmula da aula passada ou essa de hoje, né? As permutações comuns ou essa com elemento repetido. Para a gente saber, a gente precisa verificar se existem elementos repetidos na nossa palavra. E de fato existem, ó. O A aparece 3 vezes, certo? Então, embora eu produza palavras novas trocando só os As de posição entre si, essas palavras não serão novas, serão a mesma palavra, né? Então, eu preciso levar isso em consideração, o que vai reduzir a minha quantidade de permutações possíveis, né? Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras, né? Então, a gente precisa calcular as permutações de 8, né? De 8 elementos, onde quantos desses 8 elementos se repetem? Dos 8 elementos, 3 elementos se repetem. O A está aparecendo 3 vezes. Então, a permutação de 8 elementos, onde 3 elementos se repetem. Pela nossa fórmula, isso vai dar quanto? 8 fatorial, né? Que é o N aqui do índice, né? Dividido por 3 fatorial, né? Aí, oi. Se tivesse mais uma letra repetida, a gente multiplicaria o 3 com aquela outra quantidade de letra repetida? Sim, sim, já é o próximo exemplo isso daí, né? Tô indo passo a passo. Mas é essa a lógica mesmo, certo? Então, desenvolvendo isso aqui para chegar no número, a gente precisaria fazer assim, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Aí poderia parar no 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, né? Cancela. E esse produto todo aqui, se eu não me engano, dá, deixa eu ver, acho que eu anotei, 6.720. E essa seria a nossa resposta. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então, ó, esse daqui é o caso em que você tem um elemento só se repetindo, né? Esse 3 aqui não indica
os elementos que se repetem. Ele representa a quantidade de repetições que a gente vê, né? Então é um elemento se repetindo 3 vezes. Então esse é o 3 aqui que aparece, né? Essa expressão, assim como o colega acabou de falar, ela tem uma forma mais geral de ser expressa, né? A gente pode colocar assim, ó, caso geral. Caso geral, onde essa fórmula fica da seguinte maneira. Fica uma permutação de n elementos, onde você tem uma certa quantidade de elementos aqui que se repetem. Vou colocar n1, n2, até um nr, né? Uma quantidade qualquer de elementos que se repetem, desde, é claro, que elas não sejam maior do que o próprio quantidade de termos, né? Porque aí não faria sentido. A expressão geral para isso daqui seria n fatorial dividido por n1 fatorial multiplicado por n2 fatorial até esse nr fatorial, né? É o caso mais geral que a gente tem, né? Considerando todas as possibilidades aí de permutações envolvidas, né? Então vamos ilustrar essa situação em alguns exemplos aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui qual que eu posso pegar. Tá. Peraí. Então vamos exemplificar. O primeiro exemplo é uma situação problema dessa seguinte forma. Cadê aqui? Deixa eu copiar ele aqui para ficar mais rápido do que ficar escrevendo. Vou colocar aqui mesmo. Então, quantos números diferentes obtemos reagrupando os algarismos do número 718.844, né? O que a gente quer, na verdade, é uma espécie de anagrama com esses números, né? Então, qual é o passo a passo da resolução para a gente obter essa quantidade de números, de reagrupamentos distintos? Como é que a gente faria? Eu acho que é 6 fatorial. Por que 6 fatorial? Porque é a quantidade de números, de dígitos. A quantidade de elementos que aparecem, né, no caso são os dígitos do número, como você bem colocou, é 6, né? Temos aqui 6 números. Então vai ser permutação de 6 números. E algum desses 6 números se repetem? Sim. Quais deles? O 4 e o 8. E quantas repetições são de cada um desses números? 2 a 2. Então, ó, o 8 aparece 2 vezes, então a gente vai colocar 2 aqui. E o 4 aparece 2 vezes, então vamos colocar 2 vezes aqui, né? E pela expressão aqui do caso geral, a gente só vai ter o N1 e N2, né? Então o nosso cálculo de permutação seria assim, ó, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, né, que é esse primeiro 2 que aparece aqui, multiplicado por 2 fatorial, que é esse segundo 2 que aparece aqui, né? Então, isso vai ficar 6 fatorial, que é 720, né, dividido por 2 vezes 2. Né? Então, fica 720 dividido por 4. Quanto dá isso aí, gente? Acho que dá 180, é isso? Não? 180, né? Então é isso. Quantidade de reagrupamentos que a gente pode fazer com esses números, com esse número 718.844, é 180 reagrupamentos diferentes. Certo? Alguma dúvida, gente, nesse exemplo? Não. Então vamos ver se a gente consegue um pouco mais elaborado aqui, ó. Só para fixar melhor. Esse aqui, o conceito, né, a fórmula desse conteúdo, ela é só essa mesmo. O resto é tudo
criatividade na hora de aplicar nos problemas, né? Então não tem outro jeito. A maneira é só praticar mesmo, né? Nessa questão, ó, quantos anagramas existem com a palavra Amarilis, né? Então vou colocar aqui a palavra Amarilis, ou Amarilis, sei lá como é que se pronuncia, né? E aí, qual seria a abordagem? Do mesmo jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 palavras, então a gente vai calcular aqui as permutações de 8 elementos, né? E quantas letras se repetem? Ó, a gente tem o A que se repete e tem o I que também se repete, né? Aí fica basicamente a mesma coisa. O A que aparece 2 vezes, o I aparece 2 vezes. Portanto, 8 fatorial por 2 fatorial vezes 2 fatorial, né? Aí você só vai desenvolver, né, isso aqui. Vai ficar... Cadê? Dá 5.000 e... Não. 8 fatorial dá quanto? Dá 40.320, é isso? Bom, vou deixar vocês calcularem isso aqui. Esse número, se eu não me engano, é esse. É 40.320. Aí, 2 vezes 2 dá 4. 40.320 mesmo. É, né? Dividido por 4. Dá quanto? Dá 10.000 e 32 por 4 dá 80, né? Então fica 10.080, é isso? Isso, 10.080. Ah, beleza. Então pronto. Esses números grandes assim é complicado pra mim. A todos nós, professor. Não, tem gente que tem facilidade com isso, né? Eu nunca tive. Eu também não. Pra mim passou do 3 aí já é número grande, então... Não, meu passou de 1 já tá difícil. Tá difícil. Então vamos ver, ó. O número de maneiras diferentes de colocar em uma linha de um tabuleiro de xadrez as peças brancas é... Quem aqui joga xadrez? Mas eu jogo, eu não sou bom não. Não? Mas sabe as regras, né? Isso. Então, quantas casas tem o tabuleiro de xadrez? Gente arranha, né? Jogar é outra coisa. Não é nenhum Anatoly Karpov, né? Mas sabe brincar de vez em quando, né? 8, acho que tem 8, né? Não, você tem 8 na base, 8 de largura e 8 de altura, por assim dizer, né? Você tem 64 ao todo, né? Então, em uma linha... Em uma linha você vai ter assim, ó, 8 quadrados. Então, ó. Pessoal, só um instantinho, rapidinho. Que tá... Só um instantinho, eu já volto. Mas eu não sei. Já faz um tempo.
Opa, já voltei aí, desculpem aí, pessoal. E aí, já resolveram? Aproveita pra sair também. Oi? Aproveitamos pra sair também. Não entendi, desculpe. Professor, eu só fiquei em dúvida na pergunta. É muito vaga essa pergunta. Não, não é vaga, não. Ó, o número de maneiras diferentes de se colocar. A linha, eu vou considerar a linha dos pianos. Não, você tem uma linha com 8 casas, correto? Tá aqui, né? Aí ele quer a quantidade de maneiras diferentes de se colocar as peças brancas, né? Aí a gente pode pensar na seguinte maneira. Na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se essa pergunta tá faltando nada. A única coisa que eu tive de ideia foi trocar pelas iniciais das peças, né? Colocar T nas duas beiradas, C de bolis, depois eu pus um B pros bispos. Então. Só o rei e a rainha que é diferente, né? Na verdade. De 8 A sua estratégia é essa mesmo, ó. Tipo aqui, ó, nas extremidades temos as torres, né? Depois temos os cavalos, correto? Isso. Depois os bispos. Isso. Aí você tem, digamos aqui, a rainha e o rei, que eu vou chamar de... Como é que pode ser? Eu pus I, não sei que você vai pôr. Qual uma letra aí pro rei? X. Pode ser um X, né? Beleza. Vamos... Na verdade a pergunta realmente faltou falar de qual linha, né? Porque os peões não entram nesse caso, né? Pois é. Aí teria... tá certo. Mas enfim, digamos que seja esse aí o enunciado, né? Então você tem... Na questão tá escrito as peças brancas, né? Então, acho que deve incluir, né? Porque no caso não inclui os peões, né? É isso que o colega estava questionando. Aí não daria para formar assim, né? Mas é isso aí. Aí realmente falta informação na pergunta, né? Eu vou até ver de onde eu tirei ali para ver se eu mesmo omiti ou se faltava mesmo. Né? Então, mas digamos que seja essa a nossa configuração aqui, né? Das peças do tabuleiro. Né? Então, se eu quero saber a quantidade, o número de maneiras diferentes de se colocar essas peças em uma linha, né? O que a gente vai calcular? É a permutação, De 8 elementos, onde quantos elementos se repetem? 3. Você tem as torres que aparecem 2 vezes, os cavalos que aparecem 2 vezes e os bispos que aparecem também 2 vezes. Então fica 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Certo? Aí a gente já calculou o 8 fatorial lá em cima, que dá 40.320, dividido por 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Né? Então, se dividindo por 4 dá 10.080, dividindo por 8 dá quanto? 6.720. 6.720? É por 8, né? Perdão. É por 8. Mas basta fazer aqui, ó. Se dividindo por 4 dá 10.080, por 8 vai dar 5.040. Né? 5.040. Isso aqui nada mais é do que o fatorial de 7, esse número. Né? Beleza? Todos entenderam? Alguma dúvida até aí? Não. Se aparecer, pode falar. Né? Vamos ver aqui então mais um exemplo. Se for assim, ó, tipo uma equação, né? Igual aqueles dois da lista lá que a gente acabou de fazer. Fazer assim, ó. Opa. Usando a letra A, usando uma vez a letra A, né? Uma vez a letra B e n menos 2 vezes a letra C, podemos formar 20 anagramas diferentes.
com n letras em cada anagrama. Calcule o valor de n. E agora, gente, como é que a gente resolve isso? Alguma ideia? Uai, não tá a equação, né? Então, essa é a pergunta. Uai, A mais B mais C igual a... Alguém tem alguma sugestão? Ó, vamos equilibrar aqui os nossos nados, né? Vamos, para não se perder no que a gente vai fazer. A gente viu que o A aparece uma vez, né? O B aparece também uma vez. E o C aparece n menos 2 vezes. Certo? O que mais que o problema informa? E tem 20 anagramas. Tem 20 anagramas. Então, ó, significa que somando toda essa quantidade de vezes aqui, dá 20. Dá 20 anagramas. Certo? Que é o número total de letras, né? Que a gente pode permutar ao todo, né? Que é o, não é o total de letras, é o número total de palavras que a gente consegue formar, né? Com essas letras aqui aparecendo essa quantidade de vezes. Beleza? Né? Então, tendo essa montagem, ó, a gente sabe que existem n letras, então a gente quer calcular a permutação dessas n letras, né? Onde apenas a letra C se repete mais de uma vez, ela se repete n menos 2 vezes. Então vou colocar o n menos 2 aqui, né? E isso é igual a 20. Essa é a nossa equação, né? Todos entenderam como eu cheguei nisso ou não? Sim. Todos? Não? Então beleza. Então repetindo, né? Esse n aparece aqui porque são n letras, né, da nossa palavra. Então vou calcular a permutação dessas n letras, onde o n, a letra C é a única que se repete mais de uma vez. Então vamos colocar aqui o C que aparece n menos 2 vezes. E ao calcular essa permutação, a gente sabe que o resultado vai dar 20, que é o número de anagramas diferentes, né? Agora temos que descobrir quem é o n que satisfaz essa igualdade aí, né? Então, montando essa equação fica como? Aqui, ó. O que é permutação de n onde n menos 2 se repetem? N fatorial. Isso, dividido. N menos 2 fatorial. Né? Desenvolvendo o n fatorial até chegar no n menos 2, a gente tem n. Quem vem antes do n? N menos 1. Quem vem antes do n menos 1? N menos 2. N menos 2 e a gente para por aqui, né? Para poder cancelar com o fatorial de baixo. Isso é igual a 20. Né? N fatorial multiplicando em cima e aparecendo sozinho embaixo, cancela, né? No final, então, a gente tem isso aqui, ó. N vezes n menos 1 igual a 20. Quanto dá isso? Precisa montar a equação do segundo grau, vocês conseguem deduzir qual é o valor de n? Eu preciso montar, porque eu sou péssimo Não, em produto. Porque o que está falando aqui é o seguinte, um número que multiplicado pelo seu antecessor que dá 20. Né? Não tem muitas possibilidades, né? O 5 vezes 4, por exemplo, dá 20. N igual a 5. Mas enfim, vamos mostrar que n é igual a 5. Ó. N vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, igual a 20. Então, n ao quadrado menos n menos 20, igual a 0. Quais são os valores aí? Resolvendo a equação fica como? Uma n' é igual a 5 e n duas linhas igual a menos 4. Né?
pode ver que dá isso como raízes, né? Aí a gente cancela essa que não nos interessa, valor negativo, e por coincidência dá o valor que eu falei, ó, n' igual a 5. Né? Portanto, é esse o resultado, n' igual a 5. Beleza? Beleza. Todos entenderam? Eu entendi. E o restante aí, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Sem dúvida. Sem dúvida. Então vamos fazer só mais um exemplo. Faz um exemplo difícil, igual vai ser nos exercícios. Não, os exercícios tem que ser difícil para vocês pesquisarem, né? Para vocês não saírem da aula pensando que basta assistir a aula para conseguir fazer a lista. Você tem que assistir a aula, tem que ler a bibliografia recomendada, tentar entender os exemplos que eles fazem e daí começar a fazer a lista. Né? É para isso que o nível dos exercícios da lista são sempre um pouquinho mais elevado do que eu passo aqui. Né? Mas eu podia fazer nem que seja um igual ao da lista, professor. Esse aqui é parecido com o da lista. Qual é o número de soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z mais w igual a 5? E aí? Se eu não me engano, a primeira questão da lista já é essa daqui. É parecida, né, com essa. Como é que a gente pode abordar isso daí? Alguma ideia? Vocês podem relembrar lá na época da alfabetização, né? Que quando a professora colocava lá um monte de palitinho de sorvete, né? E tentava ensinar as operações básicas usando esses palitinhos, né? Então, ó, digamos que essa professora hipotética aí nos deu 5 palitinhos. Ó. Né? Aí, de quantas maneiras a gente pode somar, né, agrupar esses palitinhos e somar com os demais de tal forma que dê 5? Né? A gente pode fazer assim: um palitinho mais um palitinho mais um palitinho mais um. Né? Aqui eu tenho os 4 termos, né, o x, y, z e w que aparecem. Então vai ter que ser 1 mais 1 mais 1 mais 2 palitinhos para resultar em 5. Correto? Entenderam a lógica? Depois que o senhor falou. É. Não, eu não resolvi ainda o problema não, só estou mostrando. Vocês entenderam o que eu fiz até agora? Sim, eu entendi. Uma outra maneira digamos que você não use aí todos os termos que estão aparecendo aqui, né? Você pode muito bem falar assim: ó, professora, posso pegar 2 palitinhos e somar com 3 palitinhos e vai resultar em 5. Né? A única coisa que eu quero tirar desse exemplo é que cada palitinho desse pode representar uma unidade, né? E que você pode entender toda essa expressão aqui, ó, como uma palavra, se você preferir, né? Onde o palitinho representa números e esses sinais, a relação que esses números vão estabelecer entre si, né? Então, é como se você tivesse aqui uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Né? É como se você tivesse uma palavra com 8 letras e qual dessas letras se repetem. Né? Essa é a questão. Né? Entenderam o que eu tentei passar com esse exemplo? Ou não? Mas o 8 é para jogar nessa equação aí em cima? Como assim? Esse número 8 a gente vai usar na fórmula lá da permutação? Porque ó, é como se a gente estivesse calculando anagramas. Ó. Uma outra possibilidade seria essa daqui. Por exemplo, assim como eu fiz, para aparecer as 4 variáveis x, y, z e w e os 3 sinais de mais, eu fiz desse jeito aqui, né? Mas eu poderia muito bem fazer assim, ó, um palitinho mais 2 palitinhos mais 2 palitinhos, né? Aí ficaram sobrando um sinal de mais. E isso vai resultar em 5. Vai continuar a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É como se fosse uma palavra com 8 símbolos, né? Com 8 letras diferentes. E
qual dessas letras se repetem? O sinal de mais, que aparece 3 vezes, e os palitinhos, que aparecem 5 vezes. Entenderam a ideia? É uma forma de você resolver esse tipo de problema de uma maneira bem rápida. Não é a única abordagem possível, né? Mas é o tipo de questão. Essa daqui, se eu não me engano, caiu no vestibular do ITA há um tempo atrás, né? E questões do ITA vocês sabem, né? É aquela coisa, ou o cara sabe ou não sabe. Se ele ficar perdendo muito tempo em uma equação, significa que ele não sabe resolver. Aí ele já não vai ser aprovado na prova, né? Esse tipo de estratégia, ele é aplicado para situações como essa, porque a lógica, o raciocínio envolvido é exatamente esse. É você entender esses símbolos como se fossem os possíveis anagramas que a gente pode formar com uma palavra, né? Só que é uma palavra onde um desses símbolos aparece 5 vezes e o outro símbolo aparece 3 vezes, como está escrito aqui. Esses 3 símbolos e aqui os outros 5 símbolos que aparecem, né? Entenderam ou não? Não, eu não entendi. Não? Qual? A ideia, eu não entendi a ideia. Da onde vai virar isso aí, mas... Então, deixa eu tentar uma outra maneira. Ainda com esse esquema dos palitinhos, uma outra maneira de explicar, né? Você tem, como eu falei, né, no nosso processo de alfabetização, em algum momento da vida, vocês foram submetidos a isso. Uma professora lá deu 5 palitinhos ou algo assim, né? Ou mais, pode ser uma quantidade maior também, né? E ensinou a fazer as operações de soma e subtração utilizando esses palitinhos, né? Digamos que eu queira pegar esses 5 palitos, né, e mostrar diferentes formas de somá-los e essa soma resultar em 5, né? Então eu posso fazer assim, uma possibilidade. Eu posso pegar um palito, somar com 2 palitos, somar com outro grupo de 2 palitos. Isso vai dar 5, né? Eu posso pegar simplesmente 5 grupos, né, cada grupo com um palito, e essa soma também vai dar 5. Eu posso pegar um grupo com 4 palitos e somar com mais um palito, e isso vai dar 5, né? Tem várias e várias formas de se fazer isso. Até aí tudo bem? Sim, né? Então, aí como é que a gente utiliza esse exercício lá do nosso período de alfabetização, né, no nosso problema aqui, ó? No nosso problema aparecem 3 sinais de mais, né, e 4 variáveis envolvidas, né? Então eu tenho que pensar da seguinte maneira: uma situação que se encaixe no nosso problema, né, no nosso x mais y mais z mais w igual a 5, uma situação que se encaixa ainda utilizando esses palitinhos é essa, ó. Por exemplo, o x pode representar um palito, o y também o z 2 palitos e o w 1 palito, né? E isso, quando a gente somar, vai dar 5, concordam? Sim? Ou não? Oi? Entendeu, né? O que eu quis dizer? Ou eu posso fazer de outra maneira. Eu posso pegar aqui, ó, o x sendo 2 palitos, somado com o y, que é 1 palito, o z, que é 1 palito, e o w também 1 palito. Opa! E isso vai me dar 5, né? A ideia de aplicar de acordo com o que está na fórmula é que eu tenho que ter cada variável dessa representando um grupo com uma certa quantidade de palitos. Como a soma tem que dar 5, a gente viu que esses grupos aqui, eles têm que ser formados dessa maneira, ó. Mas eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso, por exemplo, o x não tem nenhum palito, né? Então aqui é 0, né? Não vou colocar nada. Somado com o y, 3 palitos, né? O z, 2 palitos. E o w, nenhum palito. E isso ainda dá 5. Concordam comigo? Sim. Sim, né? Aí, do jeito que eu estou montando, é porque tem que aparecer esses 3 sinais de mais, do jeito que o problema está dizendo, né? Essas vacâncias que aparecem aqui é 0.
certo? Mas eu não vou colocar o 0. O 0 eu vou representar como ausência de palito. Beleza? Então, do jeito que está aqui, o que todos essas configurações têm em comum, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Aqui, ó, nessa segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Na terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Elementos queiram entender como se fossem as letras de um anagrama, de uma palavra, entendeu? Até aí tudo bem? Sim? Então, entendam que tem que ter essa configuração, a soma de 4 elementos resultando em 5. Aí eu vou entender cada um desses elementos. Vai ser a letra que repete. Oi? Aí os sinais de mais vai ser a letra que repete. Não só o sinal de mais, mas os palitinhos também, eles são iguais. Cada um deles representa uma unidade. Nossa. Né? Então você tem 5 unidades, né, se repetindo e 3 sinais de mais se repetindo. Então você tem uma permutação de 8 elementos, onde 5 deles se repetem porque são 5 palitos, e 3 deles também se repetem porque são os 3 sinais de mais. Né? O resultado vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Né? Aplicando a fórmula lá diretamente. Ou você pode calcular na mão todas as possibilidades que acontecem, mas é bem mais difícil. Né? Então vamos ver quantas vezes a gente precisaria fazer essas contas até achar todas as possibilidades que se encaixam no problema. Né? Seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 3 fatorial é 6, né? E 5 fatorial, vou só repetir ele aqui. Cancela 5 fatorial com 5 fatorial. 6 multiplicando em cima e embaixo também. 8 vezes 7, 56. E essa seria a resposta. Beleza? Então tem 56 maneiras diferentes de eu fazer essa conta aqui, ó. De eu resolver essa equação. Danado é enxergar isso daí, professor. Mas é prática. Eu também tinha dificuldade quando eu comecei a lidar. O senhor enxergou isso aí sem olhar em gabarito? Eu já conhecia esse jeito de resolver. Como eu falei, é uma técnica bem interessante de se aprender para fazer provas de concursos e vestibulares, né? Aí eu vou ver se eu pesquiso outras maneiras que sejam um pouco mais elaboradas, se vocês preferirem, né? Para resolver problemas assim. Né? Se não me engano, tem até um artigo da RPM onde o cara ele pegou esse problema e resolveu de umas 3 ou 4 maneiras diferentes, né? Só que de todas, de longe, a mais simples de todas era essa. A outra misturava a combinação com arranjo e fazia o maior volta até chegar no resultado. Né? Então, mas também sai. Certo? Certo. Bom. Porque a minha ideia, se eu fosse resolver, eu ia pensar em combinação e arranjo também. Pode tentar uma forma dessa e a gente pode discutir isso na próxima aula. Beleza? Bom. Então, gente, era o que eu tinha para a aula de hoje, até para não avançar tanto no conteúdo, né? Aí na próxima aula a gente continua e daqui a pouco eu posto a lista referente a esse conteúdo de permutação com elementos repetidos. Beleza? Beleza. Então, boa noite a todos, até a próxima aula e tentem fazer a lista de verdade. Praticar é importante para aprender. Certo? Certinho. Então, até a próxima então e até mais. Tchau, tchau. Tchau.